Na primavera de 2003, estava tudo melhorando para Christine Paulila, uma adolescente de 17 anos de idade, muito tímida, que se esforçava muito para se encaixar. Ela era muito amiga da Rachel e da Tiffany, que eram as duas meninas mais populares da escola. Inclusive, ela ganhou o título de Miss Irresistível na escola que ela estudava. E essa escola era Clear Lake High School, que ficava no subúrbio de Houston. Só que no dia 18 de julho de 2003, a vida da Christine mudou da água pro vinho. 4 jovens foram encontrados baleados em casa, em um bairro que era super tranquilo. Ele era conhecido por ser bem de boa, assim, de questão de taxa de criminalidade. E 2 dessas vítimas eram as amigas populares da Christine, a Rachel e a Tiffany. Analisando a cena do crime, os policiais chegaram à conclusão de que tinha muita raiva envolvida nesses assassinatos. E a polícia começou a desconfiar de que tinha alguma coisa mesmo bem pessoal entre a pessoa que tirou a vida desses jovens e esses jovens. A investigação passou por poucas e boas. Olha, foram 3 anos para conseguir encontrar quem realmente tinha feito isso tudo. E a polícia só conseguiu encontrar mesmo porque uma ligação anônima foi feita para a polícia e essa pessoa que ligou começou a descrever coisas que só o próprio não poderia descrever. E essa pessoa deu 2 nomes. Chris, um menino, e de uma menina, a Christine Paulila. A Christine foi presa, julgada e condenada por esse crime. O menino que foi citado era o Christopher Lee Snyder, que foi namorado da Christine durante ali o ensino médio. Nesse momento, as pessoas estavam se perguntando o que faria uma pessoa tirar a vida de 2 meninas que eram tão próximas dela. Ela era muito próxima das vítimas, eram tipo melhores amigas. Best friends forever. Nada parecia se encaixar, porque elas eram muito próximas mesmo. Próximas ao nível de terem fotos uma das outras na carteira. Foi então que a Lori Paulila e o Tom Dick, que são a mãe e o padrasto da Christine, eles resolveram contar como que era a vida da Christine antes de julho de 2003. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Gente, gostasse da introdução, dando um resuminho do caso, para deixar vocês instigados com vontade de ficar até o final? Aproveita e já deixa o like aqui embaixo, porque já deu pra perceber que a história de hoje é uma loucura. E aproveita que você vai descer pra dar o like e já confere se tá inscrito no canal, porque a gente sabe que tá acontecendo algumas vezes das pessoas serem desinscritas mesmo estando engajando aqui no canal. Então dá uma conferida, deixa aquele like e a gente também tem o Apoia-se e o Seja Membro que acabam ajudando muito esse projeto, dá uma olhadinha, vai que vocês gostam de algum plano, são valores baratinhos, vai que vocês gostam. E agora vamos pro caso, pra gente saber o que motivou tudo isso que aconteceu. A Christine Paulila, ela nasceu em 31 de março de 1986 e ela passou a infância dela em Long Island, que fica em Nova York. Apesar dela ser uma pessoa completamente extrovertida, assim, quem conversava com ela, percebia muito também que ela era muito tímida. Além disso, a Christine era a menina dos olhos do pai. Era o amorzinho do pai dela, que era o Charles Paulila. Ele trabalhava como operário de obras e acabava que a Lori, que era a mãe da Christine, ela ficava em casa tomando conta da Christine e do irmão mais velho dela, o John. Quando a Christine tinha 2 anos de idade, o pai dela saiu para trabalhar e não voltou mais para casa. Ele acabou perdendo a vida dele no trabalho, porque vários tijolos caíram em cima dele enquanto ele estava trabalhando. Alguns meses depois, o bisavô dela também veio a falecer e, segundo a Lori, a mãe da Christine, ela começou a perguntar por que as pessoas que estavam ali próximas dela acabavam indo embora. E você pensa, era uma criança, sabe? Que não estava entendendo ainda como funciona essa coisa da vida e da morte, sabe? A Lori, ela lidou muito mal com a morte do marido dela, do Charles, e ela acabou se entregando aos vícios da droga. Ela acabou perdendo a guarda dos filhos dela por conta disso e, aos 7 anos de idade, a Christine e o irmão foram morar com os avós. E a Christine, ela simplesmente não entendia por que ela só não podia voltar pra casa. Ela ficava assim, gente, eu só quero ir pra minha casa. Como é que faz? Bora? Ela só foi voltar a morar com a mãe, gente, 10 anos depois. Que foi quando a mãe já tinha se recuperado do vício, já estava casada novamente, ela tinha se predisposto a ficar sóbria.
sofreu o tempo inteiro. E aí ela voltou a morar com a mãe, e depois que a família se reuniu, eles se mudaram pra essa cidade, a Clear Lake City, no Texas. Quando a Christine estava ali no seu jardim de infância, ela foi diagnosticada com uma condição chamada alopécia, que é uma parada irreversível e faz a pessoa perder o cabelo. Então, certa noite ela foi dormir, quando ela acordou, o travesseiro dela estava cheio de cabelo, até que ela começou a perder as sobrancelhas. Eu não sei falar sobrancelha, gente, é essa a situação da minha vida, é sobrancelhas. Ela acabou perdendo as sobrancelhas, os cílios, os pelos do corpo dela. E por conta disso, ainda nessa época, ela começou a usar peruca. E o fato de ter que usar peruca foi devastador pra ela. E eu consigo entender por quê. Porque quando você... Não só quando você é criança. Em qualquer fase da nossa vida, mesmo que você fale que quero ser super diferentão e não quero me encaixar nas regras da sociedade, a gente sempre quer se encaixar. A gente quer ter uma representatividade. A gente quer olhar e se ver em outras pessoas. Então você pensa, ela criança querendo fazer amizades, querendo estar ali no meio dos coleguinhas, e ela era a única diferente. A que tinha que usar uma peruca, que não tinha cabelinho nascendo. Então, isso foi muito marcante pra ela. Fora que essa não era a única insatisfação da Christine com ela mesma. Ela acabava usando aqueles óculos que a gente conhece como fundo de garrafa, que era mais antigamente, né, que as pessoas usavam, que é aquela coisa grandona, lente grossa. E por conta dessas características dela, ela acabava sofrendo muito bullying. Uma das coisas que ela sofria era que as criancinhas, muito engraçadonas, chegavam por trás dela e puxavam a peruca dela. E foi assim a vida da Christine, ela passando por poucas e boas, por momentos completamente constrangedores, até que no ensino médio ela fez amizade com duas meninas, a Rachel e a Tiffany. Essas duas meninas eram um ano mais velhas do que ela em questão de escolaridade. Elas estavam um ano na frente. E elas começaram uma amizade assim, gente, incrível. E a Lori, ela falava que a Christine chegava em casa e chegava super feliz, falando que ela fez amizade e que andava com as meninas e que elas eram doces, meigas, maravilhosas com ela o tempo inteiro. A Christine, ela finalmente tinha se sentido amada por amigos, porque ela não tinha, até então, ela não tinha conseguido fazer amizades de verdade. Então ela encontrou duas meninas que estavam dispostas a abraçar ela e serem amigas dela do jeito que ela era. Inclusive, a Rachel, ela era considerada aquela menina bonita do colégio, sabe? A menina super popular e tal. E o pai dela falou que não se sentiu nem um pouco surpreso com ela fazendo amizade com a Christine, porque a Rachel sempre foi muito sensível e ela sempre gostou muito de estar com as pessoas que acabavam sendo oprimidas de alguma forma. Então, pelo jeito que a gente vê a situação, parecia que a Rachel era o tipo de pessoa que queria dar um afago pra Christine, sabe? Ela via que a Christine sofria pra caramba e, por que essa menina tá sofrendo pra caramba? Porque ela tem uma condição que não deixa ela ter cabelo. Não, vamos ser amigo dela, vamos ver se ela é bacana. E a Christine, ela se sentia tão à vontade na presença dessas duas meninas, da Rachel e da Tiffany, que ela se sentia à vontade pra tirar a peruca. E ela ficava sem peruca perto delas, sendo que ela não fazia isso com ninguém. Era uma coisa que ela tinha ainda muitas ressalvas, ela não ficava muito à vontade, mas perto dessas meninas, ela tirava, ficava super tranquila. Tudo indo bem, tudo de boa, até que a Christine, ela faz uma outra amizade nessa mesma época. Ela começou a andar muito com o Chris Sniper, que é o Christopher. A família, os pais da Christine, não apoiavam nem um pouco essa amizade, porque, segundo eles, o Chris não parecia nem um pouco com a Rachel e com a Tiffany. Muito pelo contrário, ele era uma pessoa completamente complicada. Ele tinha piercing, usava cabelo espetado, tinha corrente pendurada nas calças. O famoso roquista. Ele era bem roquista. Mas o que acontece? A Lori, que é a mãe da Christine, ela fala que tinha alguma coisa nos olhos dele que ela não conseguia entender e que deixava ela muito desconfortável. A famosa intuição de mãe, não é mesmo? Além disso, o Chris, ele tinha acabado de sair da prisão, ele tinha cumprido uma pena por assalto à mão armada e ele tinha acabado de sair da prisão, gente. Eles já fizeram aquela amizade, coisa e tal. E por conta disso, ninguém queria fazer amizade com o Chris. Então, a Christine, eu acho que elas se sentiam muito na posição em que a Rachel e a Tiffany estavam quando fizeram amizade com elas. Provavelmente, assim, eu acredito que ela achou que ele
precisava de uma chance também. Então, ela começou a andar muito com ele. Foi então que o Chris e a Christine começaram a namorar. A partir daí começou a ficar uma situação muito complicada, porque o relacionamento deles era completamente abusivo. Primeira coisa que aconteceu, assim, segundo a Lori, a mãe da Christine, foi que eles começaram a se afastar dos amigos, assim. A Christine começou a se afastar dos outros amigos. Primeira bandeira vermelha, tá, gatinhos? Tem alguns casos, assim, que eu dou uma pincelada numas coisas, e a gente já conversou aqui no canal sobre relacionamento abusivo, nesse vídeo aqui que tá no card, que vocês vão ver depois, que eu vou deixar o link na bio. Uma das bandeiras vermelhas para relacionamento abusivo é justamente essa. Quando você começa a fazer uma amizade, a pessoa assim, mas vamos ficar junto, não sai com essa pessoa, não, eu sou muito mais legal. Então, ó, só pra vocês abrirem o olho aí, eu joguei no ar. Outra coisa que acontecia, o Christopher acabava abusando muito psicologicamente dela. Inclusive, gente, teve uma vez que ele chegou aí na escola da Christine, ele chegou lá e arrancou a peruca dela na frente de todo mundo. Se isso não é querer humilhar a pessoa, sendo que essa era uma insegurança dela, que a gente já conversou aqui, que ela começou a tirar a peruca perto da Tiffany e da Rachel quando ela se sentia à vontade, né? Quando ela começou a se sentir à vontade. Imagine o nível da humilhação, que não era isso. O Christopher, ele tinha muito controle, assim, em cima da Christine, mas... enfim, né? A gente já sabe como é que é relacionamento abusivo, ela continua nesse relacionamento. O Tom Dick, que é o padrasto da Christine, ele chegou a tentar afastar eles dois de tudo quanto é jeito, assim. Ela foi proibida de usar o carro, por exemplo, mas não funcionou. E a gente sabe como é que é adolescente, né, gente? Quando você proíbe, não vai fazer isso. O adolescente vai dar um jeito e vai fazer. Vai. Não se engane achando que ele não vai fazer, ele vai. O adolescente faz. O jovem. Então, assim, na maioria das vezes é muito difícil conversar com o adolescente também, mas uma coisa que deve ser feita é conversar, sabe? Porque proibir é um negócio que não dá certo. Um outro problema também era que o Christopher costumava usar drogas. Então, eles tinham muita preocupação. A Lori já tinha passado por esse problema de uso de drogas, então eles pensaram assim, acho que a gente vai precisar fazer uma coisa mais drástica, porque não vai estar dando pra eles continuarem juntos. O Tom Dick, inclusive, ele tentou colocar uma ordem de restrição, porque ele já tinha sido preso, ele estava usando drogas, ele tentou ali falar com a polícia pra ver se tinha como manter uma distância entre os dois, mas não deu muito certo, ele não teve sucesso nisso. Como eu falei, é muito importante que converse com o adolescente em vez de proibir as coisas, sabe? E eles fizeram isso, eles tentaram conversar com a Christine, eles chegavam e falavam assim, olha, eu entendo que você quer ajudar, coisa e tal, mas tá complicada a situação, é meio perigoso e tal. E ela insistia que ela queria consertar ele. Ela queria ajudar ele, ela se sentia nessa obrigação, assim. Por outro lado, a família do Christopher também não ia com a cara da Christine, tá? Ninguém se gostava ali nessa situação, não. Eles falavam que a Christine era muito obsessiva, muito ciumenta e que eles brigavam direto. Gente, essa relação deles, meu Deus, eu fico cansada só de imaginar. Eles brigavam o tempo inteiro. E segundo a família do Chris, quando eles brigavam, a Christine, ela dormia no gramado, ela ficava batendo na porta, querendo que a família abrisse, que ele abrisse. Ela chegou a dormir mesmo do lado de fora da casa pra tentar resolver a situação, enfim. Nossa, mas essa situação, assim, só me lembra aquela música Eu Quero a Sorte de um Amor Tranquilo. Porque, sinceramente, meu Deus, melhor coisa é ter um relacionamento tranquilo, gente. Recomendo pra todo mundo. E essa situação deles é realmente, assim, é abusivo e é abusivo dos dois lados. Mas, assim, vamos botar numa balança, né? Vamos ver quem tava ali na desvantagem, digamos assim. No dia 18 de julho de 2003, o Chris e a Christine, eles foram até a casa da Tiffany. Segundo algumas fontes, ia ter uma festinha lá de jovens nesse dia. Só que não foi confirmado isso não, tá? Mas eu tenho que falar isso porque aparece em alguns lugares, mas não foi confirmado. As pessoas que estavam na casa eram a Tiffany, a Rachel, Marcos Parcella e o Adalbert Sanchez, que é o primo da Tiffany. E o Marcos era o namorado da Tiffany. Aparentemente, os dois tinham ido até lá pra alimentar ali o vício em drogas. Um desses meninos que estavam lá parece que mexiam com essas coisas de drogas e tal. Então, essa foi a motivação, assim, da ida deles até essa casa. E chegando lá, depois de um tempo, começou uma briga generalizada entre os 6. Foi então, durante essa briga generalizada na casa, que o Chris e a Christine acabaram tirando a vida
dos 4 com vários e vários e vários tiros. Mesmo com todos os tiros, com tudo que aconteceu, a Rachel, ela conseguiu sobreviver de alguma forma. E o Chris e a Christine, eles tinham até saído da casa, depois eles voltaram pra bater alguma coisa na cabeça deles, eles voltaram pra conferir como é que estavam os corpos e tal, eles viram que a Rachel não tava lá, porque a Rachel tinha sobrevivido. E ela tava conseguindo se rastejar até o telefone pra pedir ajuda. Só que no momento em que eles viram a Rachel, a Christine foi lá e bateu na cabeça da Rachel várias vezes até que ela perdesse a vida. As duas meninas, a Rachel e a Tiffany, elas tinham levado vários tiros na região da virilha. Então, isso acabava passando a ideia quando a polícia começou a investigar. A polícia começou a pensar que foi o que a gente conhece como crime passional, que eu detesto esse nome, eu não sei se eu já falei isso aqui alguma vez, mas eu acho muito ruim o nome crime passional, porque passional vem de paixão, de amor, aí parece que é um crime por amor, mas assim, não existe crime por amor pra mim, mas foi levado em consideração que a motivação do crime foi essa. Porque quando o crime é, por exemplo, um homem querendo tirar a vida da esposa porque ela não quer mais ficar com ele, aí que é chamado de crime passional, né? Quando o motivo é ciúme. Geralmente, quando é violência contra a mulher, em geral. Geralmente, os tiros, a violência é direcionada ou às regiões íntimas da mulher ou no rosto. Porque tem essa coisa da região íntima, de não vai ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém. E no rosto porque eles querem desfigurar a mulher e, enfim, acabar com a aparência dela. Provavelmente foram esses quesitos que foram ligados ali que pensaram que esse crime tinha sido um crime passional. Um crime motivado por ciúmes e paixão. O Chris e a Christine, eles não deixaram quase nenhuma pista na cena do crime. Quase nada. Não tinha nada que levasse a eles, assim. Foram eles que fizeram isso tudo. E depois descobriram, que nem eu falei, tem um dos meninos que tem ali, mexe com drogas e coisa e tal. Então, era o Marcos. Ele tinha ali um envolvimento com drogas, então a polícia na mesma hora achou assim, infelizmente foi alguma coisa, ele estava devendo dinheiro, foi alguma coisa relacionada ao envolvimento dele com drogas, vieram aqui acertar as contas e tiraram a vida de todo mundo, sobrou pra todo mundo que estava com ele. Mas, pesquisando mais um pouquinho ali, eles viram que não fazia muito sentido essa teoria, ela acabou sendo desmentida e a polícia voltou a estaca zero. Essa investigação foi muito difícil, assim, porque a falta de pistas, não tinha muito um caminho pra polícia seguir, sabe? Uma luz no fim do túnel, não tinha muito. A única pista mais concreta, assim, que a polícia tinha, era um retrato falado de um vizinho que viu um homem e uma mulher vestidos de preto entrando na casa. Aí foi feito um retrato falado com as descrições dele, mas não chegaram em nenhum lugar também com esse retrato falado. E a Christine, gente, depois da morte da Tiffany, da Rachel, ela ficou completamente devastada. Ela não conseguiu nem ir ao enterro, de tão triste que ela ficou. Ela ficou assim, ela perdeu as melhores amigas, então ela tava muito perdida na vida, ela ficou muito mal mesmo, então ninguém desconfiou dela. Assim, não tinha por que desconfiar dela, sabe? Até que no dia 8 de julho de 2006, a polícia recebeu uma ligação anônima. E foi aquela ligação que eu falei com vocês lá no início do vídeo. E foi aí que a polícia começou a ter 2 suspeitos, que eram, no caso, o Chris e a Christine mesmo. Porque o que tinha rolado? A Christine e o Chris, eles terminaram, ainda próximo ali do crime, um tempo depois eles acabaram terminando. E a Christine, ela foi fazer um tratamento para reabilitação, por conta do vício em drogas e tal. No momento em que ela tava na clínica lá, de boa, começou a passar no noticiário sobre o crime, sobre o que tinha acontecido, e ela comentou com um ex-colega de reabilitação, falando assim, olha, eu que cometi esse crime. Que coisa, não é mesmo? Então, vamos continuar vendo a TV. Ela fez isso. E foi esse ex-colega de reabilitação que acabou ligando pra polícia e contou tudo que ela tinha contado. Assim que a Christine foi presa, ela disse à polícia que ela não atirou em ninguém. Que quem atirou, na verdade, foi o Chris. Só que isso acabou sendo refutado porque tinham 2 tipos diferentes de bala no local do crime. Então não tinha como só o Chris ter atirado. Depois disso, a Christine acabou falando que o Chris obrigou ela a atirar. E o lance da Rachel, que ela foi, recebeu pancadas na cabeça quando descobriram que ela estava viva, a Christine falou que não foi ela que fez isso.
foi o Chris. Ela não fez isso. Segundo a família da Christine, o Chris tinha ameaçado ela, falando que iria fazer coisas muito ruins com a família dela e com ela, caso ela contasse pra alguém o que tinha acontecido. E no dia que tudo aconteceu, a Christine foi trabalhar tranquilamente depois, 30 minutos depois de o crime ter acontecido. Em vez dela ligar pra polícia e contar o que aconteceu, ela foi trabalhar. A vida dela seguiu. Ela contou toda essa história pra polícia. Essa foi a versão dela. Só que um cara que mais tarde se casou com a Christine, o Justin Hott, ele contou uma versão um pouco diferente dessa história pra polícia. Ele contou que ela confessou que eles iam lá pra roubar drogas mesmo, e ela confessou também quando o Chris começou a atirar, ela também atirou, e ela também confessou pra ele que, na verdade, quem tirou a vida da Rachel, dando paulada na cabeça, foi ela, e não o Chris. Ou seja, ele desmentiu tudo que ela falou pra polícia. Inclusive, a Christine e o Justin, eles se conheceram na reabilitação, eles estavam juntos ali, casados, coisa e tal. Quando começou a pipocar coisa na TV sobre o assassinato e sobre o envolvimento da Christine, ela começou a ficar completamente apavorada, com medo de ser pega. Daí eles foram pro hotel e eles viveram presos nesse hotel durante 8 meses. E eles não saíam do quarto pra quase nada. Eles ficavam presos lá dentro, usando drogas diariamente, e a única pessoa que saía do quarto era o Justin. A Christine, ela morria de medo de sair, porque ela achava que ela ia sair e ia ser pega. E foi exatamente nesse hotel que ela foi capturada em julho de 2006. E ela tava completamente chapada e tinham várias agulhas espalhadas pelo quarto, agulhas usadas. Ela voltou mesmo pro vício em drogas. A polícia não tava só atrás da Christine, né? A polícia também sabia do envolvimento do Chris no crime, e eles foram atrás, começaram a correr atrás do Chris. Eles foram até a casa dele, procuraram e tal, mas aí eles souberam que o Chris, ele acabou tirando a própria vida porque ele não queria ser pego. Ele não queria ser preso por esse crime, então ele resolveu tirar a própria vida. Em setembro de 2008, a Christine recebeu a sentença de prisão perpétua pelos assassinatos, e ela tá cumprindo hoje em dia a pena na penitenciária de Gatesville, que fica no Texas, que é exatamente onde o crime aconteceu. Ela até tentou entrar com recurso para ter liberdade condicional e sair da prisão, cumprir a pena em liberdade, só que ela só vai ter direito a recorrer a qualquer coisa em 2046, quando ela tiver 60 anos de idade. Inclusive, ela foi poupada da pena de morte porque ela era menor de idade quando ela cometeu esses crimes. Por isso ela ganhou prisão perpétua. Acabou que eu criei toda uma expectativa no início do vídeo, falando assim, vamos descobrir a motivação desse crime que eu resumi pra vocês aqui no início. Só que acaba que tudo fica na especulação ainda assim, sabe? Mesmo a gente sabendo de tudo que a Christine acabou passando na vida dela, a gente acaba ficando na especulação, porque é uma coisa muito brutal tudo que aconteceu. Eu entendi que a Christine queria fazer com o Chris a mesma coisa que a Rachel e a Tiffany acabaram fazendo com ela, que é cuidar, dar uma chance, mesmo não tendo porquê, sabe? Só pelo fato da pessoa não conseguir ter amizades e tal, mas acaba que o motivo de a Christine não ter amigos e o Chris não ter amigos é completamente diferente, ser completamente diferente. Não tô falando que as pessoas que acabaram sendo presas, elas não têm uma segunda chance, mas assim, é muito complicado, porque esse não era o problema principal da relação deles, sabe? O problema não era ele ser ex-presidiário, o problema era outro, o ponto era outro. Eles tinham uma relação completamente abusiva, ele foi afastando a Christine das amigas cada vez mais, até que chegou num ponto completamente sem volta. E os casos que envolvem amigos, que acabam tirando a vida de outros amigos, me deixa muito sentido, assim, porque, nossa, eu sou completamente apaixonada pelos meus amigos e eu não consigo me imaginar nessa situação, sabe? E eu quero saber o que vocês acham, o que vocês acharam dessa história, comenta aqui embaixo. E se vocês gostam de casos que têm uma investigação profunda sobre o que aconteceu, se vocês gostam dessa parte da investigação, assiste esse vídeo aqui, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Ou então, vai pra playlist de crimes reais, que eu tenho certeza que você vai gostar também. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!